Oiê, eu sou a Lu Panitius e o tema deste vídeo é esse necessaire com 2 sacolinhas. Bora costurar? Essa é uma peça muito fácil de fazer, prática e muito boa para vender. Você consegue chamar atenção desde criança, adolescente, adultos, senhoras, porque ela pode colocar o que ela quiser aqui dentro. Ela pode colocar maquiagem, bijuteria, acessórios para o cabelo, remédios. E ela pode usar em casa, então deixar em cima de uma cômoda, dentro da gaveta, ou para viajar. E com certeza é uma peça bem coringa para você que trabalha com artesanato, porque como ela é prática de fazer, você consegue fazer em quantidade, não vai muito material, então é uma peça que você consegue ter um valor bem legal e é uma peça coringa. Agora no final de ano com um amigo secreto, presentes de final de ano, é sempre legal ter isso aqui no estoque, porque vai vir gente desesperada por um presente. Se você tiver, com certeza você vai vender. A pessoa ainda pode incrementar esse necessaire colocando dentro já como presente bombons, sabonetes, um perfume, um creme. Então, se a pessoa quiser um presente ainda mais elaborado, é fácil dela incrementar. Então, vamos ver como que faz esse necessaire com 2 sacolinhas? Materiais utilizados. Para as 2 sacolinhas, eu usei 4 vezes de 21 por 21 centímetros no tecido estampado e 4 vezes de 26 por 21 centímetros no tecido de poá. Para a base, no tecido de poá, eu usei 2 vezes de 21,5 por 15 e uma vez de 11,5 por 15. No tecido de fora, eu usei 52 por 15 centímetros no tecido estampado e 52 por 15 na manta. Para os lacinhos, eu usei 2 vezes de 32 por 3,5. Elástico roliço. 2 miçangas que passe o elástico roliço dentro da canaleta. Passo a passo. Eu começo preparando as alças. Eu dobro a pontinha mais ou menos 1 centímetro, dobro no comprimento na metade e depois nas 2 metades de novo. Corto as pontinhas para não ficar excesso de tecido escapando para fora das alcinhas. Alfineto e passo uma costura de fora a fora bem rente à borda. Isso nas 2 faixas de lacinho. Para montar as sacolinhas, eu pego um tecido estampado e um tecido de poá, coloco direito com direito. Vou fazer isso nos 4 pares das sacolinhas. E vou passar uma costura com um pé de máquina. Faço um zigue-zague só para garantir que não vai ter problema de descosturar. E deixo a sobra de costura para o lado do tecido estampado. Pego 2 dessas partes costuradas e vou unir direito com direito. Tecido de poá com tecido de poá, tecido estampado com tecido estampado, prestando atenção para coincidir bem as costuras.
Em uma das laterais, eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro a partir da costura entre os dois tecidos. Nessa parte, eu não vou fazer a costura lateral. Eu vou vir costurando o tecido estampado, vou pular e continuar costurando o tecido de poá. É por ali que vai sair o elástico roliço. Eu já faço isso nas duas sacolinhas. Dou bastante retrocesso nas pontas dessa costura para não ter problema de descosturar a hora de puxar o elástico. Eu vou fazer o recorte para fazer a caixinha de leite. A medida é cortar 3 por 3 centímetros nos cantinhos. Essa marcação dos 3 centímetros é a partir da borda, tanto da lateral quanto do fundo. Não é a partir da costura, como a gente normalmente faz nas peças, é a partir da borda, porque no fundo também depois vai ter uma costura. Faço isso nos 4 cantinhos das duas sacolinhas. Eu vou abrir as costuras laterais dos dois lados da sacolinha. No lado que vai ficar a abertura da sacolinha, eu vou colar as sobras de tecido com cola de tecido. Essa cola vai garantir que o tecido fique no lugar e que não desfie mesmo com o elástico roliço ali passando por essa parte. Por isso que eu jogo a sobra de tecido para o lado do tecido menor, no meu caso, o tecido estampado. Porque a canaleta do elástico vai ser formada ali naquela parte do tecido maior, no tecido de poá. Então, se a sobra de tecido ficasse do lado do tecido de poá, ele iria fazer volume na canaleta e iria enroscar no elástico. Eu passo a pontinha da tesourinha ali só para garantir que o tecido não ficou colado, que não passou cola para o lado direito e acabou colando e fechando a abertura. Eu faço isso nas duas sacolinhas. Eu vou virar a peça para o direito. Toma cuidado porque nessa parte que a gente cortou para fazer a caixinha de leite não tinha retrocesso, então pode ser que acabe descosturando. Se você for a louca da segurança como eu, passa um reforço na costura com retrocesso. Ou então, quando você for costurar as laterais, já deixa feita a marcação dos 3 centímetros e você já faz o retrocesso durante essa costura das laterais. Vou acertar as bordas inferiores da sacolinha. Tem que coincidir as costuras e a parte de baixo. Eu passo uma costura de segurança para prender tanto a parte de baixo quanto na parte horizontal da caixinha de leite. Para fazer a canaleta do elástico roliço, eu vou fazer uma costura reta em toda a volta da sacolinha. Primeiro, bem na costura entre o tecido de poá e o tecido estampado. E depois eu vou colocar o pé calcador magiando nessa costura. Vou jogar a agulha totalmente para o lado oposto e vou fazer uma costura reta em toda a volta. Desse jeito, a canaleta vai ter 1 centímetro de largura.
Vou fazer uma costura de segurança unindo todas as partes de baixo, fechando a sacolinha. Com as sacolinhas prontas, eu vou costurar na base. Eu vou pegar a parte menor, que é a parte do meio da base, e vou costurar com a parte de baixo de uma das sacolinhas. E vou unir com a outra parte da base. E vou passar uma costura com um pé de máquina. Agora eu vou costurar essa parte na outra sacolinha. A parte da abertura tá desse lado. Então, eu vejo onde que tá a abertura, tá aqui. Então, o lado que tem abertura tem que estar do mesmo lado que a outra sacolinha. Eu alfineto. E em cima disso eu vou fazer o sanduíche com a outra parte da base. Coloco direito com direito. E passo uma costura com um pé de máquina. E vai ficar dessa forma. A sacolinha tá assim. A costura lateral da sacolinha vai ter que bater com a costura da base. Eu encaixo minha mão por dentro, abro e vou coincidir costura com costura. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Levanto a sacolinha, encaixo a mão por dentro, abro o cantinho e vou coincidir costura com costura, margeando na borda. E faço a mesma coisa do outro lado. Vou passar uma costura de segurança com menos de um pé de máquina para prender esses cantinhos. Agora eu vou dobrar tudo para garantir que a hora que eu for costurar toda essa parte com a base, eu não acabe costurando a sacolinha sem querer. Eu coloco todos os alfinetes pro lado do avesso, porque assim que eu terminar a costura, eu tiro esses alfinetes e não vou ter problema nenhum na hora de virar essa peça pro direito de acabar me machucando com os alfinetes. Eu marco as metades dos lados menores para ver onde que eu vou encaixar os lacinhos. Eu gosto de passar uma costura de segurança para depois não ficar preocupada com o posicionamento dela na hora que eu fechar a peça. Eu prendo as alças com o alfinete para o lado do avesso, para também não correr o risco de hora de fechar a peça, de costurar as faixinhas sem querer. Fiz uma costura de segurança unindo a manta com o tecido estampado. Vou achar as metades dos lados maiores. Acho a metade dos lados maiores também na parte com as sacolinhas. Agora eu vou unir direito com direito essas duas partes, unindo pelas laterais. Depois eu vou coincidir as metades dos lados maiores naquelas marcações. E depois eu estico o tecido para acomodar todo o resto. Eu vou deixar uma abertura para desvirar a peça.
Eu tô sentindo ali onde acaba a sacolinha. E eu vou marcar ali 3 dedos grandes de abertura depois que eu sentir que não tem mais a sacolinha. Ela vai ficar mais ou menos uns 4 dedos da borda. Primeiro eu vou fazer uma costura reta para depois arredondar os cantos. Depois que eu passei essa costura reta, vou arredondar os cantos com tampa de Nescau. E agora eu vou fazer essa costura do arredondado dos cantos. Mas Lu, você costurou a abertura? Não, usei a técnica de abertura, vai lá ver o vídeo. Vou refilar a sobra de costura dessa parte arredondada com tesoura de picote, mas você pode arredondar com tesoura comum e fazer pix. A hora que eu vou arredondar, eu não corto a sobra do lacinho, porque quanto mais sobra eu deixar nesse lacinho e ainda reforçar a costura, vai me dar muito mais segurança. Você tem alguma dúvida que o cliente vai usar esse lacinho como alça? Vou vincar ali na parte da abertura, descosturar. Vou tirar todos os alfinetes, viro a peça para o direito. Vou fechar a abertura com cola de tecido e depois com pontinhos invisíveis à mão. A cola me dá um fechamento mais homogêneo e os pontinhos invisíveis à mão me dão segurança que essa parte não vai abrir. Eu tô mostrando aqui a diferença dos elásticos roliços que eu tenho no ateliê. Infelizmente, eu não tenho mais a referência deles, porque provavelmente estava na parte plástica da embalagem, e aí, como não tenho mais essa parte plástica, eu não sei a referência do elástico roliço. Então, eu tô mostrando que eu tenho um bem mais grosso e um bem mais fino. Eu usei o grosso porque ele dá um fechamento mais seguro para essa peça. Eu vou usar um passador de fitas, ele é como se fosse uma pinça com uma argolinha que ele fecha essa pinça, mas você pode usar alfinete de segurança ou até mesmo grampo. Eu passo o elástico, deixando as pontas para fora. E encaixo as miçangas nas pontas. Eu dou um nó bem na pontinha. E eu vou dar mais um nó para deixar essa miçanga sempre na ponta, para ela não ficar ali perdidinha no elástico. Eu vou fazer a mesma coisa na outra sacolinha. E vou passar a ferro. E aí, passadinha. Você tem que usar o ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Para fechar, eu puxo o elástico e dou um lacinho. E depois mais um lacinho para fechar todo o necessaire. Eu espero que com essa peça eu incentive você a costurar, aprender a fazer o artesanato, ou mesmo você que já faz artesanato, essa é uma ideia bem legal para você começar a vender a sua arte. Você pode ir incrementando essa peça, ou colocando alcinhos de mão, ou aproveitando essa lateral aqui para fazer um porta-pincéis, ou mesmo um bolsinho com zíper, você pode aproveitar bem essa parte aqui lateral. Obrigada por assistir. Beijocas e até o próximo vídeo.